Pai, em nome do Senhor Jesus, damos a Ti a honra, o poder e a majestade por estar aqui nesta noite, porque eu creio que isso é projeto Teu. Deus, no nome de Yeshua HaMashiach, do Deus de Israel, do verdadeiro Deus e do único Deus, é que estamos aqui nesta noite para fazermos a Tua obra, Senhor. Eu me esvazio de mim, me esvazio do meu eu, para que o poder da Tua glória possa invadir este lugar. Em nome do Senhor Jesus, eu cubro esta igreja, em nome de Jesus, com o sangue carmesim do Cordeiro, nos 4 cantos, em cima e embaixo, e nas 4 paredes aqui. Coloco 2 anjos com espada desembainhada a estar aqui dentro, Senhor. Um anjo para estar do lado de fora da entrada, e pedindo que nada maligno do inferno possa adentrar aqui. E um anjo, Senhor, para estar na frente da tribuna, para que eu desapareça como ser humano, mas que o poder da Tua glória possa invadir este lugar, usando a minha boca para libertar as vidas, em nome do Senhor Jesus. Deus, diga: Senhor Jesus, nesta noite eu Te entrego a minha alma, meu corpo e meu espírito. Fale comigo nesta noite, mudando a minha vida de uma vez por todas, porque eu só sairei daqui com o meu milagre nas mãos. Pai, em nome do Senhor Jesus, todos Te entregaram a alma, o corpo e o espírito. Se porventura tiver no nosso meio pessoas de drogas, homossexualismo, fraude, corrupção ou qualquer coisa que seja contra o Teu verdadeiro ensinamento, se entrou algum demônio aqui nessa reunião, através de algumas pessoas, Senhor, que são canais para a bênção e para a maldição, pelo poder do nome de Yeshua, eu ordeno que esses demônios ficarão surdo, cego, mudo e imobilizado. Todas as pessoas que estão aqui nesta noite sairão daqui com o seu milagre nas mãos, porque tudo que sair da minha boca agora sairá como uma espada de 2 gumes que divide a alma e o espírito, ossos e medulas, porque só o Teu Espírito Santo tem o poder de prescrutar as coisas íntimas do Senhor, e só o Senhor tem autoridade a agir nesta noite e nos entregar o nosso milagre, nos dando, Senhor Deus, o milagre que tanto almejamos e que tanto viemos buscar. É no nome de Jesus Cristo de Nazaré que eu encerro essa oração, colocando um selo da vitória, porque só Yeshua é Senhor, hoje, amanhã e sempre. Aplauda Jesus. Podeis assentar. Eu quero que você abra a palavra em 1 Timóteo, capítulo 1, versículos de 9 a 11. Paulo nos ensina a primeira carta a Timóteo, nos dizendo para quem Jesus veio, por que as leis de Deus foram feitas e para quem nós somos chamados. A palavra de Deus diz assim: devemos lembrar, é claro, que as leis de Deus são feitas não para pessoas corretas, mas para os marginais, os criminosos, os ateus, os que praticam o mal, os que não respeitam nem a Deus e nem a religião. São feitos também para os que matam seus pais e para outros assassinos, para os imorais, os homossexuais, os sequestradores, os mentirosos, os que dão falso testemunho e para todo aquele que faz o que é contra o verdadeiro ensinamento. Paulo diz no versículo 11: esse ensinamento se encontra no evangelho que Deus me encarregou de anunciar às nações da terra. Querido, eu passei 19 anos de homossexualismo, 11 de drogas e o período contadora do tráfico. Depois de muitos anos de satanismo também. Hoje eu não virei relatar essas coisas. Eu tenho gravado 2 DVD em relação a tudo que eu fui um dia. Mas, depois de liberta e lavada pelo sangue de Cristo durante 1 ano e meio em tratamento, Deus me levou 15 vezes ao inferno e 7 vezes ao céu. É com essas revelações que eu venho retratar a igreja no dia de hoje. Eu tenho entrado em muitos lugares do Brasil, em muitos estados brasileiros, fazendo verdadeiros arrastões para glorificar o nome do Senhor. No estado de Salvador, a gente não cabe dentro das igrejas. Por quê? Devido à grande multidão que quer ouvir aquilo que você irá ouvir nesta noite. E ali,
eu tive que ser colocada em trios elétricos para fecharmos avenidas e fazer um grande arrastão para o nome de Yeshua, saqueando o inferno e povoando o céu. Muitas coisas que você irá ouvir aqui nesta noite vão impactar a tua vida. Pastor, o problema do dia de hoje não é ser liberto, porque a Bíblia diz que todo aquele que recebe libertação através do nome de Jesus, ele é livre, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. É bíblico. Mas o problema, qual é o problema das pessoas que usam drogas ou dos homossexuais que vêm à igreja? É que eles vêm à igreja, porém não permanecem na igreja. Muitos passam por diversos encontros de tratamento, mas eles não obtêm o resultado positivo para uma libertação. Por quê? A culpa é de Cristo? Claro que não, porque Jesus se entregou por nós quando nós ainda éramos pecadores. Então, se Ele der uma ordem no nome dEle, ou nós dermos com autoridade no nome dEle, todos os demônios são obrigados a sair. O que você precisa entender no dia de hoje é que existe uma coisa chamada manutenção da libertação. E a manutenção da libertação, ela trata do teu caráter individual. Por exemplo, eu fui liberta das drogas e do homossexualismo, mas eu fui liberta de uma forma gradativa? Não, eu fui liberta de uma forma rápida, mas eu tive que ter uma grande entrega. Você está me entendendo? Por exemplo, eu morava num apartamento alugado, onde eu estava trabalhando praticamente com tráficos internacionais, trabalhava com traficantes, fazia abastecimentos de bairros inteiros, trabalhava com diversos cartões clonados, homossexualismo, satanismo, onde se fazia diversas coisas. Um dia antes de conhecer uma mulher que fez um processo da minha libertação, eu queria me matar. Porém, encontrei alguém que disse que havia poder no nome de Jesus para me libertar. Eu conheci essa mulher numa sexta-feira e nunca mais eu voltei à casa em que eu estava. Querido, fácil não foi, mas a partir do momento que você decide ser liberto, você sai da cobertura maligna do diabo, porque só há duas coberturas, a maligna e a benigna. Quando você está na mão do diabo, o diabo pode fazer o que quer com você, com permissão divina, claro, mas desde que você abra a legalidade também. Então, quando você sai da mão do diabo e aceita Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, mesmo não tendo condições de ser liberto das drogas, do homossexualismo, mesmo não tendo forças para isso, aí então Jesus diz ao diabo: eu tomo um escrito de dívida que tem na mão, através dessa alma, rasgo e agora é comigo, porque eu vou tratar dele. Você entende? E aí a Bíblia diz que ele tira o teu nome do encharco do lodo de lama e transporta para o reino do Filho do seu amado. Assim a Bíblia diz. Aplauda Jesus. Então, a primeira coisa a se fazer, tomar uma decisão. Eu tomei uma decisão de ser liberta. Eu tinha um relacionamento homossexual com uma moça de uma igreja que era casada. No satanismo eu tinha metas, 30 mulheres, elas tinham que ser casadas e não podiam ter tido relacionamentos homossexuais. Por quê? Porque eu pervertia essas pessoas ao mundo do homossexualismo e fazia satanismo via internet, ganhando milhares de vidas, porque então eu quebrava o elo da família, destruía a família. Então eu tinha alvos específicos. Eu fumava 2 carteiras de cigarro por dia, eu usava cocaína todos os dias e era alcoólatra. Eu fiz um pacto em sepultura com uma das legiões que me acompanhavam, e ali eu tinha que tomar pelo menos 2 garrafas de vinho por semana. Então eu era alcoólatra, eu bebia todos os dias, fumava todos os dias e me drogava todos os dias, e todos os dias eu tinha que ganhar vidas. E aí independe de noite ou de dia ou de chuva ou de sol, porque eu trabalhava com metas. E satanista jejua, querido. Satanista trabalha com metas, porque ele tem alvos, porque senão sofremos castigos. Mas eu não vou falar sobre isso nessa noite. Eu quero só que você entenda o preço que foi pago
Porque muitos não entendem como que ela foi em estudo e hoje Deus leva no céu, leva no inferno. Mas você precisa aprender uma coisa: a única coisa que nos é de graça se chama favor imerecido. A vida de Jesus à terra foi de graça, porque ninguém poderia pagar o preço da cruz, porque era alto o sangue. Você está me entendendo? Porém, a unção é cara e ela requer esforço. Embora seja um dom dado pelo Espírito, o dom da palavra, o dom do discernimento espiritual, quanto mais você busca, mais você encontra. Jeremias 33, versículo 3 diz: buscar-me-eis, invocar-me-eis, e eu te mostrarei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então precisa-se de um preço. Qual foi o preço da minha libertação? Quando eu encontrei essa mulher, ela me disse: você ficará dentro de uma casa durante 40 dias e não voltará mais ao apartamento que tu estás. Eu disse: senhora, eu vou adentrar um tráfico internacional, eu tenho diversos contratos a serem fechados, eu tenho pessoas no meu apartamento, eu tenho uma vida social praticamente comum, ninguém some do mapa. Ela disse: ou você aceita o tratamento que Deus está impondo a você, ou então você pode sair da igreja. Não se preocupe que eu não vou atrás de você, porque Deus não precisa do teu dinheiro, Deus não precisa da tua fama, Deus não precisa de nada que você tem. Então eu me submeti a tudo. E eu disse: como vou viver? Ela disse: você crê que quem me deu tudo foi o diabo? Eu disse: creio, porque eu paguei o preço. Ela disse: então eu quero lhe dizer que Jesus é maior do que o diabo, e o que ele tem para você, o diabo não pode lhe dar, que é a salvação e a vida eterna. E ali eu me submeti às regras. Coisa de louco? Sim. Quebrei tudo que era meu, em termos de comunicação, chip, telefones celulares, tudo. Por quê? Porque eram todos os contatos que eu tinha, eram pessoas malignas. Acabei com tudo. Não voltei mais ao apartamento até o dia de hoje. E Deus me vestiu para a glória do seu nome e me fez entender que eu sou uma princesa, querido, porque eu me vestia como um homem, porque só quem muda a verdade de Deus e mentira são legiões de demônios. E ali eu não voltei mais. Entrei dentro de um apartamento para passar 40 dias. Não era de qualquer forma como eu vivia. Eu entrei num apartamento, numa casa sem nada. Eu tinha que estar 5h30 da manhã, de joelhos dobrados, tomada banho, orando para falar com Jesus às 6 da manhã, porque eu entendi que Ele não está à minha espera, eu que tenho que estar à espera dEle, porque Ele é Rei. 6 da manhã, meio-dia, 6 da tarde, meia-noite, durante 40 dias. O que você fazia dentro dessa casa? Eu não podia sair de dentro da casa por comandos específicos, aonde Deus iria tratar da minha libertação. O que você orava? Clamava a Deus que me libertasse, porque eu fiz diversas coisas no nome dele não, trabalhando para o diabo, com pessoas que serviam a igreja. Portanto, eu escarnecia bastante de muitos dentro da igreja, e eu precisava agora reverter o quadro. E ela me disse: Deus me falou que o homem não vai fazer a tua libertação, que Ele vai fazer a tua libertação conforme você clamar. Depois do 21º dia, descem 3 anjos dentro do quarto em que eu estava, dentro da casa. Ela disse: eu não serei tua babá. Eu virei visitar você uma vez por dia para saber se falta algum alimento. Se você fizer qualquer ato de imoralidade, chamar um palavrão sequer, as legiões vão entrar e vão matar você aqui dentro, e eu não serei responsável pela tua morte. Ou você crê que Jesus tem poder para libertar você, ou então você pode quebrar os comandos, porque é você e Deus. A chave está na tua mão. Você tem liberdade para sair ou ficar se quiser ser livre. E eu fiquei ali. Foi fácil? Não. As legiões estavam do lado de fora esperando que eu saísse. A opressão, aonde estavam os demônios? Dentro de mim, amarrados e imobilizados, como eu imobilizei algumas legiões aqui dentro desse local. Entende? Por quê? Porque eu precisava entender quem era Deus, e então tomar uma decisão de querer ou não servir a Deus, porque Deus é santo, e sem santidade ninguém verá Ele. Desceu 3 anjos no quarto. Um ficou nos meus pés, um do lado direito e um do lado esquerdo. Quando eu estava ali, o anjo dizia para mim:
Eles conversavam entre si como se fossem médicos cirurgiões. E eles diziam: este dia será o dia da libertação dela, onde vamos fazer uma cirurgia. Que cirurgia é essa? Cirurgia que está em Ezequiel. Tirarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne. Tirarei a mente velha e colocarei uma mente nova. Porque Deus é Deus que transforma a vida de todos aqueles que o buscam. Eles começaram a remover as legiões de dentro de mim. Quando saiu o que estava do meu lado direito, ele voltou com uma sombra negra amarrada. E eu disse: homem, tudo que aquela mulher mandou eu fazer, eu fiz. Porque tu trouxeste Satanás aqui? Eu não desobedeci, eu não chamei um palavrão. Tudo que está mandando eu fazer para ser livre, eu estou fazendo. Porque então tu trouxeste Satanás aqui? Eu não consegui ouvir a voz daquele homem porque eu não via a face. Eu ouvi a voz porque ela fluía dentro de mim. E ela saía como, entrava em mim como raios e relâmpagos. E ela dizia desta forma: trouxe eu Satanás aqui para ver o que eu farei com a tua vida a partir desta noite. Porque a partir de hoje tu não será mais morada de demônios, mas do meu Espírito que é santo. Porque eu te trouxe a liberdade a partir de agora. E as legiões começaram a sair. E o Espírito Santo começou a habitar em mim. Porque o Espírito não habita num local sujo. Amém? Depois Deus me falou: você vai passar mais 40 dias, mais 40, mais 40. E se completaram 1 ano e meio. Missionária, Deus não poderia ter dado uma ordem e você ser livre? Claro, porque a palavra diz que uma ordem dada por Deus, ela corre e se apressa a fazer aquilo que Ele mandou, porque Ele é Senhor absoluto. Mas, às vezes, o que queremos de imediato, Deus quer nos ensinar a buscá-lo. E a gente precisa aprender que Deus é santo, irmão. Amém? O que você fez durante todo esse tempo? Eu li a Bíblia mais de 10 vezes. Eu li livros, li dicionário bíblico, tudo que você pode imaginar a respeito da Bíblia eu li. Eu não via TV, não ouvia rádio, não ia para a rua, não ia para locais de movimento, não. Eu passei 1 ano e meio trancada com o Senhor. E eu disse: Senhor, por que tanto tempo? Ele disse: porque agora você não é mais vaso do diabo. Você é o meu vaso e agora você está na mão do oleiro. Eu vou tratar você como você merece. Está me entendendo? Eu precisei tirar tudo que as legiões haviam incutido durante anos dentro da minha vida. Porque eu era trancado muitos anos com o diabo, em quartos chamados de rancor, onde eu assistia 10 fitas pornográficas por final de semana com as legiões. Eu tinha metas, mas eu precisava ficar um tempo trancada toda semana, durante anos e anos e anos, buscando as legiões de demônios e pagando os preços que me eram exigidos para ter poder e fama, irmão. Então com Deus não seria diferente, porque a palavra diz que Ele trata o homem como Ele o é. Amém? Depois, durante esse 1 ano e meio, Ele me disse: eu vou lhe levar 15 vezes ao inferno e 7 vezes ao céu. Você não será a primeira pessoa a descer ao inferno, também não será a última. Escolhi eu, Deus, alguns dos seres humanos de diversas partes do mundo a descer ao abismo. A única pessoa que está dentro das revelações que eu falo, ela se chama Carolina Mary Baxter, ou Carolina Baxter. Ela foi ao inferno durante 40 vezes. Ela está nos Estados Unidos. Tem um homem chamado Rick Joyner. Ele também foi ao céu, e eu posso testificar. Tem um africano que só foi em um dos vales em que eu relato, Vale dos Pastores, e ele só viu um pastor. Tudo que vou lhe retratar a respeito das revelações, elas são bíblicas, porque a palavra diz que é o único dom que você tem que pedir prova. Fazei prova de mim, para saber se os profetas falam, provém de mim, porque até Satanás se transfigura em anjos de luz para confundir os meus. Assim diz a palavra. Amém? Então tudo que eu irei relatar aqui, Carolina escreveu um livro, alguns livros, ela tem muitos livros: Divina Revelação do Inferno, Divina Revelação do Céu e Divina Revelação dos Anjos. Eu vou adentrar as revelações. Eu quero que você baixe sua cabeça em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus,
Damos a Ti a honra, o poder e a majestade por estar aqui nesta noite. E eu testifico diante de toda a alma que está aqui, que tudo que eu irei relatar foi tudo aquilo, Senhor, que eu ouvi de Ti mesmo. Eu abro a visão espiritual daqueles que têm visão espiritual, para que eles vejam no reino espiritual e entendam a seriedade desse ministério, porque agora desceu um anjo do Teu juízo com um livro em branco para anotar o nome de todos aqueles que estão aqui, e Ele está do meu lado direito. Porque se eu aumentar ou diminuir as revelações, Ele irá me cobrar conforme o Teu querer, porque eu não estou falando no meu nome, eu estou falando no Teu nome. Eu cubro essa igreja com Teu sangue, todas as pessoas que estão aqui, para que não haja nenhuma retaliação do diabo a respeito de cada vida aqui presente, porque agora vamos adentrar nas revelações do inferno, aonde Tu vai tratar com cada alma no seu individual, em nome do Senhor Jesus. Amém. Querido, esse anjo do juízo que está do meu lado direito, ele me acompanha em toda e qualquer reunião em que eu vou. Porque a partir desta noite, você não poderá ser tomado como inocente na presença de Deus. Apocalipse 20, versículo 11 diz: o mar dará aos mortos, e o inferno dará ao que neles tem seu poder. E ali serão abertos livros, julgamento do trono branco, aonde o livro que será selado aqui nesta noite, ele vai abrir com o teu nome. Porque todos os seres humanos que passaram sobre a terra, eles um dia prestarão conta por tudo que fizeram, em palavras e ações, porque estão escritos nos livros, em outros livros, e o livro da vida. E aquele que não tiver com o nome contido no livro da vida, ele não herdará o céu. Missionária, por que todos vão comparecer ao trono branco? Porque a palavra de Deus diz que todo joelho irá se dobrar e toda língua irá confessar que Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo de Nazaré, Ele é o Senhor. E então ali será separado para o lado esquerdo todos aqueles que vão arder no lago de fogo com Satanás e seus demônios, e do lado direito aqueles que herdarão a nova terra e o novo céu, que é a nova Jerusalém. Aplauda ao Senhor. Você ia dormindo? Não, eu ia acordada. Todas as vezes que eu adentrava ao abismo, eu passei por um processo de 12 meses para adentrada ao inferno. Durante esses anos todos, 12 meses específicos, com os comandos que Deus havia me dado, sem sair de casa, lendo a palavra. Eu era trancada de manhã e só saía 9 horas da noite. Às vezes eu comia um pão francês e às vezes ele me dava comando de ficar só na água, para entender aquilo que eu iria entrar. Ele me disse: o inferno, ele tem um formato de corpo humano. Você andará em algumas partes desse corpo. Na mente, reuniões do inferno com os satanistas. Satanás se reúne na mente do inferno com pessoas que estão no mundo e que trabalham a ele. Você andará nos olhos do inferno, como Satanás vê o mundo. Você entrará pela garganta, boca e garganta, a entrada de todas as almas ao abismo. Você entrará no lado do coração, você andará no ventre e em todo o lado direito. Você não irá passar ao lado esquerdo, apenas andará em dobras no lado direito, até o dedo das mãos, a ponta dos pés você andará. Por que você foi 15 vezes? Porque é impossível alguém andar e ver tanta coisa como eu vi durante uma vez só. Porque o nível de esgotamento espiritual, ele é tão grande, o abatimento é tão forte, que não há um ser humano que possa suportar. O Senhor me disse: você vai ver as pessoas, você vai ouvir essas pessoas, e você vai anotar os seus lamentos. Porque eu não sou um Deus que minto. Eu irei lhe pedir conta de tudo que você vai anotar. Porque eu não quero que você nem aumente e nem diminua. Porque quando você subir no púlpito para falar as revelações, você irá falar no meu nome, porque o ministério é meu. Eu lhe entreguei o ministério e lhe pedirei conta. Por isso, aquele que tratar esse ministério com banalização, falando de pessoas que não conhecem e que querem falar, apedrejar, eu
eu vou tratá-los, porque então eles estão dizendo a mim que eu não tenho poder. Amém? E ali eu descia ao inferno. Eu ficava sobre um tapete vermelho que mede 2 por 2. O portal do inferno era aberto às 6 horas da manhã. Eu deitava antes das 10 da manhã, era a minha entrada ao inferno. Porém, o portal era aberto às 6. Eu deitava de bruços sob esse tapete, comandos específicos e oração e clamor. Depois, o meu espírito saía do corpo e eu adentrava ao abismo com 2 anjos que desciam do céu e me acompanhavam ao abismo. Eu não andava no inferno para qualquer lugar que eu queria. Eu só ia para locais específicos aonde os anjos me direcionavam aí. Estão me entendendo, querido? Amém. Amém. E ali fomos ao primeiro local. Chegamos no local, você está vendo esse copo? Ele tem agora 2 metros de altura e a sua boca, a abertura, 1,5 de diâmetro aproximadamente. Uma boca grande, como um camburão fundo cavado ao chão. Um buraco cavado ao chão, de aproximadamente 2 metros de altura. À medida em que nós começamos a cair, eu e os anjos, pela garganta, eu podia observar a parede da garganta. Tinham buracos ali como crateras, cavado em rocha, como se fosse uma rocha, só que era uma coisa de lodo que fedia bastante, enegrecida. Ali haviam demônios que estavam acorrentados nos pés, e eles tentavam nos alcançar com seus uivos e gemidos, mas não conseguiam por causa das correntes. Chegamos no que seria o chão do inferno. Eu vi um local literalmente escuro e sombrio, frio. A Bíblia diz que o inferno é quente, sim. À medida em que nós começávamos a andar com os anjos, eu pude observar que o som daquele local estava se abrindo. E eu comecei a ouvir milhares de vozes humanas gritando de dores. À medida em que nós caminhávamos, o som aumentava e as vozes se embaçavam entre si, como milhares de vozes humanas. Em gritos de horror o tempo inteiro. Não dava para identificar se era homem, se era mulher, se era criança, nada. Quanto mais nós andávamos, a claridade começou a se abrir e eu comecei a ver esses copos com fogo, buracos em diversos lugares, saindo diversos fogos que iluminavam o inferno. Chegamos no que seria o primeiro buraco, aonde o anjo me levava. O Senhor me disse: você vai ver eles, você vai ouvi-los e vai anotar os lamentos, motivos pelos quais as pessoas estão no inferno, porque você vai relatar cada vale as pessoas que estão na terra. Quando chegamos nesse local, ele não me falou nada a respeito de que eles me veriam. Ele não me disse nada a esse respeito. Chegamos, quando eu olhei, eu vi uma alma pegando fogo. Mas era um fogo tão violento que ela não parava no fogo. É como se a pessoa estivesse sendo eletrificada em 220 volts, direto. Ela se debatia de um lado para o outro do buraco, porque ela não conseguia sair. Quando eu olhei, era uma senhora. Ela olhava para mim, com as mãos suspensas, ela começou a dizer: minha filha, me ajude a chamar Maria, José ou João, porque quando eu estava na terra eu passei a vida inteira servindo a eles. Só que um dia eu morri e eu vim para cá. E agora Maria não me ouve mais. Me ajude a gritar por ela. Quem sabe ela não me tire daqui. E aí ela começou a gritar. Quando eu olhava aquela alma falando comigo, eu entrei em desespero. Você estava com medo? Não. Eu estava desesperada. Se tiver uma palavra pior para descrever o terror daquele local, eu me enquadro nela. Eu era uma pessoa fria devido ao satanismo. Eu via traficantes se degladiando entre si. O diabo havia trabalhado comigo em níveis de esquartejamento, aonde eu fazia um processo de esquartejamento numa pessoa. Se o hospital dela ficasse a 15 minutos, eu perfurava ela em 5 pontos estratégicos e ela pegava hemorragia tanto interna quanto externa. Então, para mim chegar no nível de terror tão grande, querido,
é porque Deus tratou comigo. Porque nem chorar eu conseguia. Mas naquele local, pastor, eu pude identificar o que significa a palavra covarde. A Bíblia diz que os covardes não herdarão o céu. Por que covarde, pastora? Porque, querido, só nós somos corajosos de estarmos no meio da Babilônia, dizendo não ao pecado todos os dias. E quando o mundo nos mostra que há motivos para estarmos junto com eles, nós estamos na casa de Deus, glorificando a Ele, porque Ele é Senhor. Porque nós entendemos que essa pátria não é nossa, que esse mundo não é nosso. Estamos como forasteiros, sim, para saquearmos o inferno e povoarmos o céu. Deixa eu fazer você entender uma coisa, irmão. Muitos não acreditam no inferno. Existem coisas na vida que Deus colocou como parâmetros que ninguém vai poder mudar o curso da história. Você está me entendendo? Por exemplo, eu vou dar um exemplo de um homem cego. O homem nasceu cego, nunca viu a luz do dia, mas você diz a ele: olha, Deus constituiu 12 horas para o dia e 12 horas para a noite. E ele diz: eu não acredito, eu não posso acreditar, porque tudo que eu vi na minha vida inteira foi escuridão. Então eu não posso acreditar que o sol existe. Mesmo que você coloque essa pessoa ao sol, ele vai dizer que você colocou algo que aquecesse o corpo dele, para dizer que aquilo era o sol, porque ele não crê. Está me entendendo? Agora eu vou dizer uma coisa: mesmo ele não crendo, isso vai mudar o curso da história? Todos os dias o sol vai nascer durante 12 horas. E todos os dias o raiar da noite virá. O cair da noite virá durante 12 horas. E ninguém vai poder mudar isso. O que significa isso, pastora? Você é eterno. Você querendo ou não, você é eterno. E ninguém vai mudar isso. Mas muitos ímpios estão do lado de fora, dizendo: não se preocupe com a eternidade, porque vamos renascer de novo. Não, irá começar um ciclo da eternidade na sua vida que nunca vai apagar. E ele independe de circunstância. Um dia, quando você fechar os teus olhos na terra, você irá abrir em frações de segundos no local em que você decidiu viver eternamente. O papai não decidiu por você, a mamãe não decidiu por você, o irmão, a mulher, o esposo, ninguém decidiu por você. Você decidiu viver eternamente no local em que você abrir os teus olhos eternamente. Quando a morte vier te buscar, você não irá passar minutos, nenhum minuto, 60 segundos não irá passar. Fechou os olhos na terra, você vai abrir no local em que você decidiu viver eternamente. E isso é muito sério. Biblicamente é real? Claro que é real. Jesus, quando estava com um ladrão na cruz, ele disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não é amanhã, não é depois, é hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A realidade daquela alma no inferno, eu quero que a senhora me prove que as pessoas que morrem vão ao inferno, eles ouvem, veem, falam, sentem, lembram, nítido e claro, tudo que passaram na terra. Também é bíblico, porque a Bíblia diz assim: que Jesus foi o único justo que passou sobre a terra, do qual não houve pecado. Por isso foi aceito o sacrifício da cruz, amém? Então sabemos que o mentiroso, ele não é. A palavra diz, dita por ele mesmo em Lucas 16, diz assim: que existia 2 homens que passaram pela terra. O nome da história verídica é intitulada O Rico e o Lázaro. Jesus conta a história dos 2 homens. No meio de Lucas 16 ele diz: os 2 morreram, um foi para o inferno e o outro foi para o seio de Abraão. O que era seio de Abraão? Era um local de descanso a todas as almas que seguiam as leis de Deus, porque então só veio existir o paraíso quando Jesus nasceu e morreu. Porque quando ele falou ao ladrão, ele disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E ali, o homem que morreu, a Bíblia diz que ele foi para o inferno. Portanto não há purgatório. Purgatório foi criado para que os homens então, quando morressem, eles fossem purgados por 7 dias, por 1 ano, fazendo missas que viessem purgar
a sua morte. Então ele ia cair em si, no local em que ele estava, e decidir que ele tinha que aceitar a Cristo, ou então pedir a intercessão a Maria, para que Maria falasse com seu filho e ele tivesse misericórdia do ser humano e subisse com ele ao céu. Portanto, isso não existe, porque a Bíblia diz que, Atos 4, versículo 12, não é dado nenhum nome sobre os homens na terra, pelo qual importa que você seja salvo, apenas o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Não é dado nenhum nome sobre os homens na terra, pelo qual importa que você seja salvo, apenas o nome de Jesus. Nenhum outro é dado. Eu questionava o anjo, dizendo ao anjo: anjo, ajude a tirar esta mulher daí, pelo amor de Deus. Ele disse: só Jesus, Ele é Senhor dos senhores e Ele é o Rei dos reis. A Ele toda honra, a Ele todo poder, a Ele todo louvor, a Ele toda majestade. Não é que Maria não estava mais ouvindo aquela mulher no inferno, é que Maria deixou de ouvir há mais de 2000 anos atrás, porque ela atendeu ao chamado de Deus para ser a mãe do Messias. Pastor Mário foi convocado por Deus com o chamado para ser pastor de ovelhas, e ele está comissionando seu chamado, está aqui firmado no seu chamado, para então que Deus venha tirá-lo daqui como a sua missão. Você está me entendendo? Maria foi chamada para ser a mãe do Messias, e ela está no paraíso porque ela atendeu ao chamado do Senhor para ser a mãe do Messias. Mas ela escreveu um cântico dizendo: Ele é o meu Senhor e o meu Salvador. Aplauda Jesus por isso, porque ela entendeu que ela tinha um chamado e ela cumpriu o seu chamado na terra. Voltando ao rico que estava no inferno, a Bíblia diz: morreu os dois, um foi para o inferno, o outro foi para o seio de Abraão. Do inferno, a Bíblia diz que o rico olhou para cima e viu Lázaro no seio de Abraão, e ele começou a indagar dizendo: pai Abraão, deixe que Lázaro molhe a ponta do dedo e refresque a minha língua. Abraão disse: nem o que está aqui, falando de céu e inferno, pode passar para aí, e nem o que está aí pode passar para cá, porque há um abismo intransponível. E ele dizia: pai Abraão, deixe-me nascer dos mortos e falar com meus 5 irmãos que estão na terra, porque eles precisam saber que esse lugar é real. Talvez se eu estiver dentre os mortos, eles irão crer que o inferno existe e não virão para cá. Abraão disse a ele: eles têm as leis e os profetas, se eles quiserem que eles ouçam eles. Deixa eu lhe dizer uma coisa. A Bíblia diz que o homem que estava no inferno, ele via, amém? A Bíblia diz que o homem que estava no inferno queria uma gota de água para aliviar a sua tormenta. Vamos ser realistas com a gota de água? Uma gota de água não mata a nossa sede física, mas a tortura inimaginável que aquele homem sofria na eternidade era tão grande que ele achava que uma gota seria o suficiente para aliviar a sua dor. E ele chamava Abraão de pai. Ele era um desviado. Daqui a pouco eu vou falar das classes de desviado, porque ninguém chama por pai aquele que não conhece. Como vou chamar eu de pai alguém que não sei quem é? Então, se ele chamava, é porque ele entendia das leis de Deus e ele não quis cumprir. E ali, a Bíblia diz que ele lembrava dos 5 irmãos, sentia dores, falava, ouvia nítido e claro. Todos os seres humanos que morrem e descem ao inferno, eles ouvem nítido e claro e lembram do primeiro folheto que eles rasgaram por escárnio a Deus, e do primeiro crente que ele chamou de chato, por insistir que ele fosse salvo através de Cristo. Você está entendendo, igreja? O anjo nos levou a outro local. Você precisa entender como é feito o inferno. Ele é feito em partes separadas, como um corpo, cada um com uma função específica, amém? Digamos que o inferno fosse o mapa do Brasil. Cada pecado específico do inferno, ele tem uma localização. Manaus, Rio Grande do Sul, estão me entendendo? E cada estado é um pecado. Olha só uma coisa. O Senhor me colocou no final da ladeira do inferno. Ele disse: eu quero que você fique e veja como entram as almas no inferno. Todo
final de semana entra muita alma no inferno, pastora? Muita. Sexta-feira, meia-noite, abre-se a boca do inferno. Mas o restante dos dias, todos os dias, descem milhares de seres humanos ao inferno. De dia e de noite, nunca para de entrar alma. Todo tempo a boca é aberta e a multidão vem caindo em gritos. Diversas nacionalidades do mundo. Como você via as almas? Como um corpo espiritual. Amém? Como uma alma espiritual, não um corpo físico. A multidão vem descendo no final da ladeira. Eu fiquei no final da ladeira. A multidão vem descendo de diversas nacionalidades do mundo, em gritos. Alguns sabem que estão adentrando ao inferno. Outros não sabem que estão entrando ao inferno. Eles entram sem saber aonde estão, gritando como os outros estão, mas eles não sabem que estão descendo. Quem são essas pessoas? Todas as pessoas que descem ao inferno dessa forma, eles morreram de morte súbita. Assassinato, parada cardiorrespiratória, acidente de trânsito, toda morte súbita. Porque em frações de segundos eles abrem os olhos no inferno. Estão me entendendo? E eles não sabem que estão descendo a ladeira do inferno. A multidão vem descendo. Há um demônio gigante no meio da ladeira. Ele separa todas as almas. Para onde? Há uma fila organizada, porque o inferno é formado por hierarquia. Tudo ao seu lugar. Há um demônio-chefe que vem buscar as almas do inferno, do vale dos homossexuais, vale dos drogados, vale dos feiticeiros e satanistas, vale dos desviados, vale dos suicidas e assim sucessivamente. A multidão está descendo e esse demônio separa. Esse é para ti, esse é para ti, esse é para ti, esse é para ti. Começa a fazer separação das almas. Cada demônio-chefe pega o seu montante e leva para sua área específica de tortura. Estão me entendendo? Agora vamos adentrar as regiões de específica tortura das almas. O anjo me levou a um outro vale. Esse outro vale que ele me levou, existia a diversas formas. A Bíblia diz em Jó que quanto mais o inferno tem, mais ele se alarga para receber aqueles que o querem. No Antigo Testamento você vai entender que a Bíblia diz e relata como o inferno sendo o mundo dos mortos. Ele é um mundo, sim, é um mundo literal, um mundo gigante, apenas constituído de seres humanos e não de matéria. Amém? Quando chegamos nesse vale, eu vi um prato gigante, como um prato de sopa. No meio do prato de sopa havia um buraco que saiu fogo. Tinha uma cruz fincada no meio daquele buraco, como um prato de CD gigante, de 3 metros de comprimento. O fogo consome a cruz e há uma alma imobilizada na cruz. Os vermes comem a alma inteira por todos os lugares, mas na entrada de cada prato há uma fila organizada de demônios que entra no prato e tortura a alma da forma como eles querem e o tempo que eles querem. Quando eu adentrei ali, eu vi milhares de pessoas gritando o nome de Jesus, a misericórdia de Jesus, e pedindo de Jesus uma oportunidade para voltar à terra. Só que elas estão presas em gritos, milhares de gritos. Quanto mais eu olhava, mais eu via uma grande multidão, toda em ordem, todos os demônios em fila, cada um para torturar uma quantia de pessoas, tanto para cá quanto para cá. Eu disse ao anjo, eu nunca fiquei sabendo, nem mesmo no satanismo, que existia cruzes no inferno. Ele disse, quando as almas morrem, que descem ao abismo, elas são entregues na mão do diabo e seus demônios. Então eles podem torturar a alma da forma como eles querem. Esse lugar em que você se encontra é o lugar em que estão pastores, líderes, missionários, diáconos, membros de igreja, falso profeta e todos aqueles que estavam dentro da casa de Deus e não andaram de conformidade com a palavra. Eles veem a esse local. Eu disse, por que a cruz? Ele disse, porque os demônios fazem um escárnio do que foi a cruz do Calvário para Jesus. A diferença de Jesus para essas pessoas é que Jesus ficou horas e eles ficarão aqui até que Jesus venha julgar o mundo no trono branco. Então o mar dará aos mortos e o inferno dará o que neles tem em seu poder, para que todo joelho se dobre e confesse que Jesus é Senhor. E então os livros serão abertos e o livro da vida. Aplauda Jesus. Estão me entendendo? A Bíblia diz assim, Deus deu o direito do homem nascer uma única vez, morrer uma única vez, depois da
da morte, segue-se o juízo. Mas há um tempo indeterminado para essas três coisas, porque o homem vive, digamos, há 30, 40 anos. Depois vem a morte, a segunda morte, que é o inferno. E ali, do inferno ao juízo, há um tempo indeterminado, que ninguém sabe quanto é. Você está me entendendo, irmão? Então é muito sério. E ali, algumas pessoas questionam: biblicamente não existe pastor no inferno. Biblicamente não tem falso profeta no inferno. Claro que tem, e foi dito pelo próprio Jesus. Ele disse: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, esse entrará no meu reino. Porque naqueles dias, se retratando ao juízo final do trono, ele diz: muitos vão dizer para mim, Senhor, no teu nome eu profetizei, Senhor, Senhor. E outros dirão: no teu nome eu ganhei vida, Senhor. E outros dirão: Senhor, no teu nome eu curei, no teu nome eu evangelizei. Mas eu vos direi abertamente: aparta-te de mim, maldito, para o fogo eterno, porque eu não te conheço. Quantos de nós estamos aptos a ouvir isso? Ninguém. Às vezes eu passo horas a fio, às vezes nem durmo, pensando: Deus, o que eu errei para não descer ao inferno? Sabe por quê? Porque duro será este dia em que nós, muitos da igreja, trabalhamos tanto e por poucas coisas desceremos ao inferno, por causa do orgulho, por causa do ódio, por causa da prepotência, por causa da picuinha, por causa de muitas coisas que estão dentro do corpo de Cristo e que não queremos mudar. E aí vem encontro, vem reencontro, vem santidade, vem mover, vem e continua a mesma coisa. O ódio, a ira, não é sentimento, é decisão. Eu sofri um estupro com 5 anos e eu não perdoava a pessoa que havia feito isso, porque através dessa pessoa, legiões de demônios tomaram conta da minha vida e mudou o curso da minha história. Mas eu entendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aplauda Jesus. Não como Deus queria, mas como ao seu bel prazer. E ali ele dizia: Deus, se tu deixar eu voltar, vai ser diferente, Senhor. E o anjo calado, e eu observando ele sendo escarnecido pelo dinheiro que ele havia tirado. Dentro dessa classe de pastores estão os pastores que não honram missionários. E eu não estou falando de mim, querido, estou dando o recado de Deus. Ali há pessoas que não honram. Os pastores passam o ano inteiro ganhando o seu dízimo e a sua oferta. Quando o missionário vem, muitos dispensam na graça e na paz. E o pouco que poderia ter ido para ele num único dia, em 365 dias, ele remove para o seu bel prazer. Muitos fazem isso. E o Senhor disse: ai desses que não honra os meus, porque a quem honra, honra. Muitos missionários por aí deixam pai, deixa mãe, deixa filho, deixa casa, deixa emprego, deixa tudo para ir fazer aquilo que ninguém quer fazer: evangelizar no nome de Deus. E eu não estou falando pessoas que brincam de servir a Deus e de ser missionários, querido. Eu estou falando de missionários que servem a Deus, tanto no sol quanto na chuva. Aplauda Jesus por eles. Porque Deus não nos deixa parar. Motivos não nos falta, mas Deus não nos deixa. E por esse motivo ele desceu ao inferno. Fomos a outra cruz. Eu não preciso retornar e dizer que todos estão em chamas, amém? E ali estava um pastor em gritos, e o anjo disse: comece a anotar. Este homem era pastor dentro da casa de Deus, mas ele tinha relações sexuais com pessoas da casa de Deus. Quando ele morreu, ele desceu ao inferno, porque o prostituto não herdará a casa de Deus, porque Deus é santo.
A Bíblia diz em Pedro que sem santidade ninguém verá Ele. Não é sem carro, não é sem casa, não é com currículo, não é com diplomacia, não é com boa linguística. É sem santidade, ninguém verá a Deus. Santidade é o passaporte, a chegada ao céu. Amém? E ali, querido, aquele homem tinha relações sexuais com pessoas da casa de Deus e ninguém sabia. A igreja sabia? Não, porque ninguém seguiria um prostituto. A mulher sabia? Não. Mas Deus sabia, porque Ele está presente em todos os lugares. Porque Ele pode todas as coisas, Ele é onipotente. E porque Ele é onisciente, Ele sabe tudo. Fomos a outra cruz. Essa cruz estava de cabeça para baixo, havia uma pastora ali. E o anjo disse, os demônios prendiam a boca dela e torturavam ela. E eles diziam assim, o anjo me disse, ela era pastora dentro da casa de Deus. Um demônio veio, colocou a cruz dela para cima, tiraram o que prendia a sua boca. E aquela mulher dava uivos em gritos, dizendo, Senhor, deixa eu voltar à terra e tudo será mudado. O anjo disse, ela era pastora dentro da casa de Deus, mas Deus nunca mandou que ela amaldiçoasse seus liderados, porque Ele não constituiu pastor para maldição, mas para ser bênção a todos aqueles que vão à casa dele procurando ajuda. Porque ela amaldiçoou no nome de Deus, ela desceu ao inferno. Quando é que o pastor amaldiçoa a ovelha? Quando em muitas igrejas, devido à transição, né? Devido a alguns cursos que a gente não quer dentro da igreja e não adota, os pastores, a ovelha vai lá com o pastor e diz assim, pastor, me dá a carta, que eu queria sair do ministério, eu queria procurar outro. Vai na maldição, porque eu não te abençoo. E se ele me ligar, se qualquer pastor me ligar ou me perguntar de você, eu vou dizer que você não presta, que você não vale nada, e para ele não te aceitar, porque você é uma maldição, saiu daqui amaldiçoado e você tem que voltar para o mundo. Muitos estão feridos de alma. Pastores que eram para estar dentro da casa de Deus estão alcoolizados aí na rua. Eu encontrei diversos em minhas ministrações em vários lugares. Eu fui pastora, hoje eu não sou nada, hoje eu sou um cachaceiro, porque eu fui amaldiçoado. E o diabo está do lado de fora, com as mãos abertas, dizendo, vem para o inferno que eu te levo. E as pessoas, em vez de ajudarem pessoas, elas caluniam, elas tacam a pedra, elas apedrejam. Vocês viram juízes muitas vezes, até daqueles que caíram. E a Bíblia diz assim, se o homem cair 7 vezes, eu levanto ele. Porque Deus é misericordioso. Mas muitas vezes agimos como juiz. Não, Deus não vai usar. Não, Deus não quer mais. Deus não fale isso, irmão. Por que o fulano cai e volta 10 vezes? É Ele, Deus, querido. Procure ajudá-lo. Se você não quer ajudá-lo, não atrapalhe. Mas ore, porque essa alma precisa entender que Jesus ama ela. Mas eu entendi uma coisa. Em maldição, que quando há um sacerdote que pode quebrar a maldição daquele que está amaldiçoado, quando ele se arrepende e quando ele volta para o caminho. Porque se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E não ande com jugo de escravidão de ninguém, porque o fardo do Senhor é suave e leve, irmão. Amém? Fomos a outra cruz. Nessa outra cruz tinha uma prostituta. Ela chamava palavrões para Jesus, era diferente dos demais. E ela dizia, ei Jesus, eu te dei o dízimo na tua casa, eu te dei a oferta na tua casa, e eu vim para o inferno porque um dia eu te aceitei como Senhor da minha vida. O anjo disse, mentira. Ela era prostituta dentro da casa de Deus, entrou como prostituta e pediu perdão. Jesus perdoou. Ela foi, saía para o lado de fora e tinha relações sexuais com os homens. Depois voltava para a casa de Deus e dizia, eu caí, Senhor. Não é só para mulheres não, é para homens principalmente. E aí voltava e dizia, Jesus, eu caí de novo, me perdoa. Eu sei que eu errei, Senhor. Toda
relação sexual fora do casamento é fornicação e imoralidade contra o corpo. Não sabeis vós que é templo do meu Espírito Santo? E que se profanar o meu Espírito e destruir, eu destruirei a vós? E ali ela voltava para dentro e dizia: pequei de novo. E o Senhor dizia: eu perdoo você de novo. Ela saiu nas suas idas à prostituição, ela morreu e foi ao inferno. E o anjo disse para mim: ela escarnecia de Jesus. Começou a entrar na casa de Deus dizendo: Jesus, a carne é fraca, mas o Espírito vivifica. Se você der de comer a carne, ela vai te matar, mas se der de comer ao Espírito, ele permanecerá eternamente. Porque ela começou a escarnecer e a pecar contra o corpo, morreu e foi para o inferno. E o anjo disse: a prostituta não herdará o céu santo de Deus. Depois tinha outra cruz, um outro pastor, e o pastor começou a dizer a Deus: eu te abandonei tudo, Senhor, para te servir. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, Senhor. Não deixe os demônios me atormentarem. E os demônios furavam aquela alma, introduzindo nela vermes na área do que seria o coração dele. E os demônios diziam para ele: eis aí, homem, a tua mulher. E o anjo disse: esse homem era pastor dentro da casa de Deus, mas a sua mulher tinha tanto ciúme dele que arrancou ele do altar de Deus, levou ele para outra igreja. E na outra igreja ela sentou ele no banco e disse: aqui tu não vai ser pastor. E ele obedeceu a sua mulher na idolatria, morreu e desceu ao inferno. Deixa eu dizer uma coisa a você. Você sabia que o ciúme, ele é um demônio? Um demônio de paralisia. Não impeça ninguém de fazer a obra, nem o seu esposo, nem a sua mulher, e nem coloque seu filho como empecilho para fazer a obra, porque Deus vai te cobrar a alma que você tem prendido e a multidão que ele poderia ter ganho para Jesus e não ganhou, porque você não deixou. Quem te deu foi Deus. Se não foi Deus que te deu, se foi você o que adquiriu no mundo, ele se converteu e vocês são uma carne no reino, com uma carne no reino, entenda que quem vai cuidar dele é o Espírito Santo, porque enquanto você está na obra, ele cuida do que é teu. Mas não deixe, nem coloque isso como empecilho, irmão. Fomos para outra cruz, e nessa outra cruz, uma grávida da mesma procedência amou mais aos filhos do que a Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez você diga: você não conhece o meu pastor, a minha pastora, ou eu sou de outra denominação. Talvez você não tenha o pastor que você quer, irmão, mas você tem aquilo que você precisa. Por isso Deus te trouxe a essa igreja. Não muda de igreja, crente, muda de vida. Eu já passei por 10. Então pare, faça uma análise da sua vida e decida mudar de vida. Eu não consigo. Faça uma libertação, porque se você matar a sua carne todos os dias, Deus vai mudar a tua história, em nome de Jesus. E em vez de ser um trabalho, você vai ser a mão que o teu pastor precisa para ganhar as vidas do inferno. Deixa eu dizer uma coisa a você. A palavra diz assim: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Amém? Quando se trata de porta, entendemos que porta não se move, portanto o inferno está lá. Nós como igreja vamos adentrar ao inferno, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E vamos entrar ali e ganhar uma multidão de vidas, encher uma multidão, ganhando Manaus, ganhando o estado do Amazonas e enchendo o Brasil de pessoas libertas. Fomos para outra cruz, a cruz da falsa profetisa. Era a cruz que mais tinha demônios e eles não estavam em filas. Estavam todos juntos, salivando para comer a alma dela. E eles diziam assim: profetiza, velha, me queima aqui no inferno se é que tu podes. O que ele estava dizendo, querido? Que ela era profeta na casa de Deus e que ela trabalhou no grupo de libertação da igreja. Se você trabalha no grupo de libertação, está com problemas na tua vida, não meta a mão na cabeça de ninguém.
Porque se você fizer isso, entenda, você irá passar algo, ou maligno ou benigno. Porém, quando o vaso está quebrado, não só sai, mas entra. As legiões que estão na vida dela, entra para a tua vida ou dele. Está me entendendo? Não deixe ninguém meter a mão na sua cabeça que não seja o seu pastor, o seu líder ou aqueles a quem você conhece. Não vá atrás de profecia, porque Deus só usa vaso de fora quando não tem vaso em casa. E a palavra de Deus diz: aquele que quer ver mim, vá ele para o seu quarto, feche a porta e fale comigo, e eu falarei com ele. Muitos me ligam e dizem assim: eu queria que a senhora não está vendo nada. Um bocado de coisa eu estou vendo. Dá para falar? Eu digo: deixa eu lhe falar uma coisa. A Bíblia nos ensina que temos que ir para o quarto falar com Deus, e que Ele irá falar conosco. Não deixe ninguém optar na sua vida sentimental, porque o maior responsável para querer você bem é você e Deus. Então é você que tem que pagar o preço. Eis que assim diz o Senhor: é para ti. Quem vai me dizer é Deus, porque Ele conhece o coração do homem. É terra que ninguém anda. Ele é que sabe se é para mim ou se ela é para mim. Você está me entendendo? Muitos estão, assim diz o Senhor, o anjo me disse, mas não foi Deus que disse. Deus usava essa mulher, mas ela começou a dizer: assim diz o Senhor. E ela vendeu profecia para quem tinha dinheiro, porque ela engordava o ventre deles e ele engordava o ventre dela, pagando a profecia. Quanto vale o ministério que Deus colocou na tua mão? Porque Ele vai te cobrar. E tudo que você fala no nome dEle. Eu estou tendo uma visão. Foi Deus. Será que foi Deus mesmo? Peça confirmação, porque todas as minhas revelações e visão que eu tenho, eu peço: Deus, se for o Senhor, eu quero um código tal. Ele me dá. Se for o Senhor, eu quero um código tal. Só na minha mente Ele me diz: sou eu que estou falando contigo. Senhor, para confirmar que é o Senhor que está falando comigo, me diga: o Senhor está me mostrando para quê? Para mim orar? Para mim falar? Ou para me guardar? E aí Ele me diz o que eu tenho que fazer. Você está me entendendo, irmão? Porque eu não entrego profecia para ninguém. Quem quiser que vá pagar o preço. Aplauda Jesus. Aquela mulher vendeu profecia dizendo: assim diz o Senhor. O anjo me disse. Não era Deus que dizia, era ela. Ela morreu e veio para o inferno, porque Deus não mente. Ele anota o que é falado no nome dele, e ele presta conta. Ei, no dia tal, tu falou isso no meu nome. Foi eu que falei? E ela desceu para o inferno, porque os mentirosos não herdarão o reino dos céus. A última cruz desse vale, uma única cruz, um homem e uma mulher de um lado, uma mulher de um lado e um homem de outro. E o anjo diz: você sabe o nome deles? Não. Ananias e Safira. Você sabe quem matou eles? O Espírito Santo de Deus. Quando você voltar à terra, diga aos homens e mulheres casadas que o homem não compactue com a falta da sua mulher, e que a mulher não coma do roubo do seu marido. Porque se ambos compactuarem um com o outro, eles morrerão e virão para o inferno dessa forma. Porque no reino espiritual, eles representam uma só carne. Vamos para o vale dos cantores, chamados por muitos de levitas. Há um vale especificamente só deles. O Senhor disse: eles estão de dia e de noite diante do trono. Eles não querem ser meus adoradores, querem ser profissionais da música, estarem de um lado do outro do globo da terra, arranhando o céu com seus aviões para fazer os seus showzinhos e dizer que estão me servindo. Mas eu não procuro profissionais, eu procuro adoradores que me adorem em espírito e em verdade. Desses eu estou atrás. Mas muitos estão na minha casa, e quando eles entram, eu sempre dou o exemplo do tecladista. O tecladista vem à igreja, ele toca o teclado nas músicas, no começo do louvor. Quando chega a hora de se alimentar, a Bíblia, ninguém nunca vê. Não estou falando que não é o caso da igreja, bem? Os líderes do louvor com Bíblia na mão, papel e caneta, nunca. E aí, eles vão
para o lado de fora. Depois que termina o culto, eles entram como profissionais, terminam o que estão fazendo e vão embora. E muitos estão assim: se eu não for tocar o teclado hoje, não tem teclado. Se eu não for organizar a mesa de som, hoje não tem mesa de som. Então o pastor tem que me engolir, as pessoas têm que me engolir, porque tem que ser do meu jeito. Querido, quando se trata de altar de Deus, deixa eu te falar uma coisa: não é pastor, é dele. O culto é para ele, o louvor é para ele. Tudo que você fizer no altar dele é para ele. E ele disse: muitos quando chegam na minha casa e tocam no instrumento consagrado a mim, sobe um demônio direto para o meu altar. Me dê a alma dele, porque hoje ele foi prostituto, rebelde, mentiroso, ele é desobediente, fala dos líderes, não obedece à liderança hierárquica, falando de equipe de louvor, não tem comunhão com os irmãos, sobe com ódio, sobe com raiva, está um degladiando o outro. E agora eu estou no teu altar profanando, por quê? Por causa da vida dele. Me dê a alma dele. Deus tem dito: eu não tenho dado a alma nem dele nem dela, porque tenho dito não, Satanás, porque tenho ainda eu misericórdia dele e misericórdia dela. Mas muitos fazem seus shows espalhados pelo mundo, alugam casas, colocam muita gente, abrem a minha Bíblia no meio dos seus eventos, leem um versículo meu. Dizem que me servem como galerosos, mentirosos, rebeldes. Eles incitam e ensinam a rebeldia. E dizem, têm a coragem de dizerem que eu os tirei do tráfico no morro, converti a eles, e agora eles estão falando brother, e aí amigo, qual foi? Como estratégia para ganhar alguns no meu nome. Só que o meu Espírito é santo, e um dos atributos imutáveis meu é a minha santidade. É o que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e eu não preciso deles, nem de suas rebeldias, porque eu sou santo. Mas muitos estão agindo dessa forma, dizendo que estão agindo no nome de Deus. Imagine eu vestida de homossexual com uma roupa masculina para tentar ganhar algumas lésbicas. Pare, querido, porque o que atrai as vidas a nós é a sua santidade, e ele não muda, porque ele é santo. Aplauda Jesus. Vale dos desviados, 2 níveis de desviado: o desviado de dentro da igreja e o desviado de fora. O desviado de dentro é aquele que se veste como crente, anda como crente, mas não fala como crente, porque ele dissemina contenda, ele é rebelde. E assim vai diversos. É aquele que entra na tua casa dando a graça e a paz, mas ele não veio trazer a graça e a paz, ele veio trazer a maldição para a tua casa, quando ele abre a boca para falar do teu pastor. E isso é muito sério. E o desviado do lado de fora é aquele que não quer Jesus mesmo. 3 níveis de tortura: buracos fundos, meia cruzes e caixões. Vale do suicida, falei com 7 pessoas. Havia uma mulher naquele vale que havia se matado porque o marido abandonou ela. Havia uma mulher naquele vale que havia se matado porque ela passou a vida inteira evangelizando seu marido, e ele passava o tempo inteiro dizendo que ela ia dar dinheiro para ladrão, que ela ia roubar a igreja, que ela ia... Todo dia era igreja. Escarnecia tanto que ela acabou se matando. Deixa eu fazer você entender uma coisa: quando você está aqui dentro, que teu marido está lá fora, mesmo que você seja um filho de uma grande família, quando você está aqui orando e clamando a Deus, aqui está você e sua família, porque quando você ora, Deus envia os anjos para fazer aquilo que você não pode. E é você e sua família aqui dentro. Mas quando você está do lado de fora, nem você e nem eles. Eu falei com uma menina que havia se drogado tanto que ela não conseguiu largar as drogas. Falei com um jovem também que havia se drogado muito e não conseguiu largar as drogas. Falei com uma menina também que não conseguiu largar o homossexualismo e desceu ao inferno, porque o homossexualismo, ele é acompanhado com alguns demônios, e um deles é o demônio suicida.
Falei com mais 2 jovens e o anjo me parou nesse vale e disse: esses 2 você conhece. Quando eu falei com esse jovem, ele tinha 21 anos, ele se drogava junto comigo, ele foi morto, ele se enforcou e escreveu na faixa de jiu-jitsu dele: as drogas foram mais fortes do que eu, elas me venceram. Ele havia estado em 3 clínicas de recuperação para dependente químico, onde falaram de Jesus, mas ele não quis se converter porque o dinheiro e o poder que ele tinha não deixava, porque tudo que o dinheiro podia comprar, ele tinha, querido, mas ele não conseguiu, porque ele havia se matado. Quando eu encontrei ele no inferno, eu tomei um susto, eu chorei bastante. Quando eu vim desse vale, eu disse para Jesus: eu não quero mais descer ao inferno, o Senhor me deu o direito do livre-arbítrio, eu não quero mais descer ao inferno para ver ninguém. Esse jovem dizia para mim: eu estou há anos ardendo nesse fogo, me ajuda a sair daqui, por favor. Fala com o homem que está do teu lado para ele me tirar daqui, por favor. Eu lembrei que quando ele havia morrido, eu estava no satanismo. Eu fiz uma festa em comemoração à sua morte, porque eu não entendia onde ele tinha ido, querido. Quem torturavam eles? Um demônio de 3 metros de altura, chamado demônio da Tasmania. Esse demônio não é um bichinho da Tasmânia, como alguns indagam. Ele é um demônio produzido no inferno. Ele tem 3 metros de altura, sua garra arrasta ao chão. Ele dá um salto para mutilar as almas de 6 a 10 metros. Eu vi milhares de seres humanos naquele local. Milhares de pessoas. Ninguém pode ajudar ninguém, cada um na sua tortura individual. Talvez você esteja se lembrando de quantas foram as vezes que você quis se matar e até tentou, achando que era um lixo no mundo. Mas eu quero te dizer, Jesus te ama tanto que Ele não entregou a sua alma ao abismo naquele dia, porque Ele tem um propósito contigo. Depois eu falei com outro jovem. Esse outro jovem era traficante, tinha mais ou menos uns 38 anos. Ele era traficante do bairro em que eu morava. Ele era ruim, era um homem estuprador, era mau. Mas antes dele morrer, Jesus mandou um homem evangelizá-lo durante 15 dias antes dele morrer. Ele dizia para o jovem: prefiro eu morrer como macho do que dobrar os meus joelhos a esse tal Jesus. Quando eu vi no inferno, ele estava como um louco se rastejando e dizendo para mim: eu estou há anos gritando: Jesus, deixa eu voltar milésimos de segundo do que eu falei de ti, e me deixa voltar para me converter, Jesus, porque eu não aguento mais ser torturado. Mas ele não falava como estou reportando a você, ele ficava se debatendo em gritos, porque enquanto eu prego, milhões estão gritando. Por isso o anjo está anotando teu nome, porque hoje você não pode ser inocente, porque milhares de almas hoje, enquanto eu estou pregando, abriram os seus olhos no inferno. E eu lhe digo, eles dariam tudo que não têm para me verem pregar durante 10 minutos e tomarem uma posição na sua vida. Hoje, muitos pais de família saíram de casa com destino ao trabalho, suas mães, seus filhos com destino à escola. Quantos retornaram a casa? Muitos ficaram sem os seus, muitos. Hoje, eu fui visitar uma pessoa e lá estava uma mulher que o marido dela havia abandonado. Quando eu entrei, eu vi um espírito de loucura. Não falei nada, fiquei quieta. E ela dizia: eu não aguento mais, eu quero me matar, eu já tentei me matar. Meu filho, se você conhece alguém que está separada do marido, que passa 30 anos ajudando o marido, a casa, os filhos, e simplesmente ele troca ela por uma de 15, achando que é facinho assim. Não é, irmão. É uma vida, é uma família inteira sendo destruída por causa da prostituta. E ali, eu vou lhe dizer, eu não queria ser esse homem, porque eles sofrem muito, irmão, muito. E naquele local, quando uma pessoa, a rompimento de aliança entre 2 demônios, o demônio suicida e o demônio homicida, ele diz: primeiro tu mata, depois tu te mata, mata teus filhos, mata ele, depois você se mata. Muitos têm destruído famílias inteiras por causa da prostituta. Faça uma reavaliação da sua história, faça uma reavaliação da sua vida e veja se vale a pena você viver uma vida de mundo aonde só irá ao abismo. A graça e a paz dos irmãos não irão te acompanhar, porque no céu só entra santo. E ali eu pude ver pessoas de várias classes, pessoas de vários pecados diversificados,
com N motivos, mas com o único resultado: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, e esse nos pertence. Aplauda Jesus. Vale dos feiticeiros e satanistas, o vale da idólatra, o buraco não pegava fogo por baixo? Feiticeiros e satanistas, são diversas alas de tortura, vou falar só uma. Há uma grelha em cima, é por cima e por baixo, eles estão o tempo inteiro sendo torturados, como eles esquartejavam as crianças para oferecer ao deus Moloque. Ali eu vi vários africanos, baianos, angolanos, diversas nacionalidades do mundo e diversas classes deles. Políticos ímpios e evangélicos, pessoas graduadas na política. Conforme eu for falando, vocês vão poder identificar a pessoa da qual eu estou retratando. Ele foi morto junto com a sua namorada dentro de um apartamento, era brasileiro, e até o dia de hoje ninguém sabe quem matou esse homem. Ele foi morto, e na hora em que eu cheguei no vale em que ele estava, eu pude observar que ele tentava convencer a Deus a sua vinda, em gritos. Eles estavam no fogo, e ele dizia desta forma: Deus, se tu deixar eu voltar à terra, não tem problema, Deus, eu peço esmola no meio da praça, mas me dê a oportunidade de aceitar a Jesus uma vez. Depois ele dizia: Deus, se não tiver esmola não tem problema, eu como pó da terra. Se não tiver pó da terra eu cato comida no lixão, mas por favor me deixa sair daqui, porque eu não aguento mais tanta tortura. E ele gritava: meus filhos, não gastem a fortuna que eu deixei, porque eu fui morto por causa dela, e ela é toda de roubo, fraude, corrupção. Eu não quero que vocês venham para o inferno, meu filho, por favor. Ele ficava gritando o tempo inteiro. Quando eu conversava com um homem em Brasília, um pastor de Brasília, ele estava se tremendo, pastor. E eu falava dele e ele se tremia, porque Deus usa ele para falar com políticos. E ele disse: Deus mandou eu ligar para este homem 30 dias antes dele morrer. E Deus mandou dizer para ele que o diabo havia feito um laço de morte para ele e para a namorada dele. Você sabe o que ele me disse do outro lado da linha? Ô pastor, não se preocupa, pastor, eu tenho segurança. Morreu ele, a namorada e o segurança. Se Deus não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Glória a Deus, porque Deus tem nos guardado até o dia de hoje. Eu fui numa reunião na mente, onde tinha uma mesa redonda. Satanás estava reunido com um líder evangélico, porém político. Quando eu estava andando, eu não acreditei. Eu disse: não é possível. Eu não acredito nisso. Eu não acredito. Esse homem é uma referência nacional. Esse homem é pastor. Eu não acredito. Eu não acredito que ele está na mesa do diabo, porque ele está em anjo. E o anjo disse: porque Deus não o constituiu para sentar na cadeira de reis na terra. Deus o constituiu para ser pastor de ovelhas, e ele se beneficiou daquilo que Deus deu e sentou na cadeira de reis. Agora eu vou tirar a sua dúvida. O crente pode ser político? Sim, desde que ele tenha o chamado de Deus para isso. E sempre que você tiver a oportunidade de votar em um político evangélico, vote, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Mas pastor, eu acho que aquele ali não serve para política. Eu acho que aquele serve, mas aquele não. Não julgue, porque na mesma medida que tu julgares, serás julgado, e na mesma medida que medires, serás medido. É ele e Deus. Apresentadores de TV, pessoas famosas, cantores, vi uma lista enorme deles, enorme. Eu vi um homem que é dono de um canal de TV brasileira, onde se passa novelas. Quando esse homem morreu, ele foi recepcionado pelo próprio Satanás, e eu fui transportada para lá. E ele disse assim: Senhor, Satanás, cadê o trono que tu falou que tinha para mim no inferno? Porque tu falasse que se eu colocasse nas novelas tudo que eu colocasse, ganhasse as vidas e entrasse em famílias, em lares para destruir eles inteiros, tu me darias um trono no inferno.
E eu coloquei não só nas novelas, mas em toda a programação dessa emissora, tudo que tu me mandasse fazer. Agora eu quero meu trono no inferno. Satanás ria dele e dizia: no inferno, quem reina sou eu, mas eu tenho um local para ti. Colocou ele a um buraco onde ele sofria mutilações por demônio de escavação subterrânea. Todas as pessoas que servem ao diabo, eles sofrem pior tortura. E ali ele ficava gritando para que o filho dele se convertesse a Jesus, porque ele havia ficado como seu sucessor, e que o diabo também iria enganá-lo como enganou a ele no inferno, mas que daria tempo dele se converter a Cristo. Eu cheguei a um vale somente de pessoas graduadas, pessoas que tiveram posição na terra: advogados, juízes, promotor de justiça, um homem que foi muito sábio e um homem que foi presidente da nossa república. Quando cheguei no buraco do advogado, os demônios estavam gritando com ele, dizendo: me defende, advogado, se é que tu podes no inferno, me defende, faz alguma coisa. E ele ficava chorando, porque se respondesse apanhava. E ele dizia: eu não aguento mais estar aqui, eu não aguento mais estar aqui. Profissões que levaram o homem ao inferno, porque eles torceram a verdade e mentira em prol do rei Mamon, do dinheiro, o Deus do dinheiro. E ali o juiz a mesma coisa. Os demônios diziam: me julga, juiz, aqui no inferno, me julga, se é que tu podes me julgar. E ele ficava calado, chorando o tempo inteiro. Mas chegou um homem que o anjo me trouxe perto e comentou sobre ele. Ele era um homem muito sábio na terra. E o anjo disse: uma coisa faltou para esse homem. Esse homem, a única coisa que faltou para ele foi ter aceitado a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, para que ele tivesse o direito de ter o seu nome escrito no livro da vida. Apenas isso. Quem é ele, missionária? Ele não é crente, ele está do lado de fora, mas é uma pessoa inteligente e graduada. Ele não mata, ele não rouba, ele não fuma, ele não bebe e até ajuda pessoas. Não é adúltero, paga suas contas em dias, porque ele é um homem íntegro. Porém, ele não serve a Cristo. E ele está do lado de fora dizendo assim: a igreja de Jesus passa o tempo pedindo dinheiro, porque agora é ex-ladrão, ex-marginal, ex-tudo. Talvez ele até comente sobre mim, eu não sei quem é ele, mas ele pode dizer a Ionara, ou a pastora Ionara, ou a missionária Ionara, como ele queira me chamar, porque eu sei quem eu sou em Deus. Ele diz assim: ela foi tudo que não prestava, está agora dentro da igreja, dizendo que se ela morrer, ela vai para o céu, porque Jesus salvou ela. E ela diz que se eu morrer, eu vou para o inferno. E eu não mato, não roubo, não faço nada. Não é eu, é a palavra. Não é por obras, é pela graça. E isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Não para que o homem venha se vangloriar, mas para dizer que Jesus é Senhor absoluto em todas as coisas. Aplauda Jesus. Essa é a palavra. Não é pela obra, não é pela quantidade, não é pela qualidade, é pela graça. E isso só Jesus pôde nos dar, que é a vida eterna. Havia um homem que foi presidente da república. Quando eu cheguei no buraco deste presidente, os demônios se curvavam a ele em escárnio, dizendo: ó rei, ó majestade, olha onde o teu poder e o teu reinado te trouxe. Ele dizia: eu não aguento mais, eu quero sair do inferno. O que significa ser um presidente da república? Eu vou lhe dizer, ele é o maior emprego de carteira assinada de um país. Ele chegou no ápice do poder absoluto de dizer: eu sou o presidente da república e tenho o poder de uma nação inteira nas minhas mãos. Mas ele está contido no livro de Mateus, escrito para os reis: o que adianta do homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E aquele homem foi para o inferno, o anjo me disse, porque galgou a presidência pelo satanismo. Prostitutos e escarnecedores de Deus. Ai desses! Quem são eles? Eles são aquele que você coloca um louvor para ele ser evangelizado. Aí ele diz: ah, tu quer? E ele coloca calypso. É aquele que quando tu passa, ele diz: e aí, crente? Se converteu mesmo? Quer tomar uma gelada? Como é que tu tá? É, querido. Ai desses. Vale dos homossexuais e traficantes. Fique de pé, igreja. Vale
dos homossexuais é o único local que eu vi no inferno em que estão todos juntos, um ardendo de frente para o outro, para nunca esquecerem da abominação que fizeram diante de Deus. Homem com homem, mulher com mulher, um de frente para o outro. O anjo me disse: todos aqueles que praticam o homossexualismo, eles vão para o inferno. Só no Vale dos Homossexuais eu fui 6 vezes e vi de diversos ângulos, tanto de cima quanto de baixo, dos lados. E ali o Senhor me lembrou, Levítico 18, versículo 21. Maldito é o homem que se deitar com outro homem, e ele é digno de morte, porque pratica tal coisa. Responsável será pela sua morte, por fazer o que é abominável diante de Deus. Romanos 1, de 23 a 32. Os homens trocaram a verdade de Deus em mentira, adorando a imagem ao invés do Criador. E até os homens trocaram o uso contrário à natureza de estarem com a mulher, e se trocam homem com homem, e semelhantemente fazem as mulheres a mesma coisa. Eles sabem que o que praticam tal coisas merecem a morte. Ele relata 13 maldições que recaem sobre essas pessoas. E ele diz: eles não só praticam, como aceitam os que assim procedem. Eu não entendi. Quando você diz: eu não sou homossexual, mas se o fulano quer ser, eu não tenho nada a ver. Eu até acho bonito ver 2 mulheres, embora eu não pratique. Quando você diz isso, você está pecando ao Deus Criador, dizendo a Ele em palavras: Senhor, eu não acredito naquilo que Tu constituiu como família na terra, homem e mulher. Naquele local eu vi um traficante de porte alto, lado direito do Fernandinho Beiramar. Ele havia sumido há muitos anos e eu o encontrei no inferno dentro desse lago. Ele gritava e pedia para que voltasse. Pedia para que eu fizesse qualquer coisa, porque quando eu chegava na beira, todos eles tentavam passar um por cima do outro para tentar me alcançar, mas não conseguia. O desespero era muito grande. E eu disse: Senhor, tire esse homem daí. Ele disse: não, porque é um abismo intransponível e ele nunca sairá daqui, só no julgamento, porque ele quis vir para cá. Não era porque era homossexual, é porque eles eram pessoas perversas. Os piores níveis estão dentro desse lago de fogo. Querida, eu quero que você feche os seus olhos. Coloque a primeira faixa. Eu quero que você esqueça quem está do teu lado. O que Deus vai fazer aqui nesta noite é muito sério. Oriendara la manassuri endere cantara la manassuri endara. Witara la manassuri endere cantara la manassuri endara. Tenho eu, homem, visto o teu proceder, sei eu do teu deitar e levantar sobre esta terra. Tenho eu te visto em casa, tenho eu te visto no trabalho, e tenho eu te visto na escola. Achas tu que viesse nesta noite por um convite? Mas eu te digo, tu viesse porque o meu Espírito te trouxe aqui para mudar a tua história, para mudar a tua vida e saber que eu sou Deus, saber o quanto eu te amo e o quanto quero mudar a tua vida, a vida da tua família e a vida dos teus. Estão ouvindo este som? Um dia todo ouvido ouvirá o ressoar da última trombeta. Um dia todo olho me verá rasgar o céu, e eu virei buscar a minha igreja. Oriendara cantará. Muitos acham que eu não venho, mas virei buscar a minha noiva, e não tardo a minha vinda. Mas ficarão de fora os cães, prostitutos, escarnecedores, imorais, homossexuais, mentirosos, de palavras e ações. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu estou aqui nesta noite
para fazer a tua obra. Eu não estou como maioral, Senhor. Não estou como pastora, mas tua serva. Fale conosco nesta noite, Senhor, mudando a nossa história, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Precisamos de Ti e da Tua graça. Eu quero uma cadeira aqui em cima. Eu quero que você veja. Eu abro a sua visão espiritual para que você me veja peregrinando na terra para entregar a minha vida em favor da tua. Ele tanto amou. Quando eu no Getsemane dizia a Deus, se possível passa de mim esse cálice. Eu também te vi, a igreja, após a cruz. Tudo que eu iria passar por causa do teu pecado. Eu dizia, Pai, se possível seja feita a tua vontade, não a minha. E eu me entreguei por ti antes da fundação do mundo. Mas a agonia era expressada em gotas de sangue que saíam de mim. Mas eu nunca desisti de ti, igreja, porque eu te amo. Jesus, a olhar aquele céu, Deus mandou que eu fizesse um altar aqui nesta noite. Ele não é qualquer altar. Ele é um altar que vai mudar a tua história. É um altar que vai ser transportado para o céu. E ele disse, esse altar estará diante da minha presença. Coloque uma cadeira, porque esse altar vai subir. E eu vou tratar com todas as almas que vêm aqui à frente. Eu tenho 10 anos de crente. Não importa. Se você tem errado ou falhado por algum motivo, vem à frente. Deus vai tratar com todos aqueles que virem aqui, porque eles vão mudar a tua história. Ele vai refazer a história da tua família, a tua história de uma vez por todas. Se você tem vontade, querido, e acha que errou por algum motivo, vem à frente em nome de Jesus. Não fique acanhado pela gravação, amém? Eu quero que você se coloque de joelho diante do Senhor, porque esse altar está indo ao céu. Pai, em nome do Senhor Jesus, estamos na tua igreja para te dizer que precisamos de ti. Eu vi a descida de uma menina de 12 anos de idade. Se você quiser vir, vem, amém? Uma menina de 12 anos de idade. Ela estava dentro da casa de Deus, mas ela morreu num acidente de trânsito. E ela vinha empurrada pela sua mãe à igreja. O Senhor disse, anote a descida dela, porque ela estava dentro da casa de Deus, mas não andou de conformidade com a palavra de Deus. E ela gritava, papai, mamãe, onde eu estou? Que lugar é esse? Pode repetir. Adentrando ao inferno. Não vai ter o papai, não vai ter a mamãe, não vai ter ninguém. Só você e Deus. Não vai ter o pastor te dizendo, santifica. Te santifica, meu filho, porque Jesus te ama. Te santifica, meu filho, porque Jesus te ama. Vós dizes que não tem tempo para me servir, mas eu salvei a vida daquele ladrão na cruz. Eu estava pegado. É porque eu fui
em cruzes, sendo torturado. Não, não estão. E eu te pergunto, igreja minha, o que mais queres que eu te faça? Eu te falei que tu serias escarnecido pelo meu nome, que muitos não te honrariam por me servir, e os da tua própria casa seriam teus inimigos. Eu te disse isso, mas eu nunca te falei para que parasse de pregar a eles. Pode ouvir o grito dos teus filhos no inferno, do teu pai que tu diz que ama, da tua mãe, mas que tu não tem coragem de pregar o meu evangelho para não ter que desagradá-lo. Minha filha, me tira do inferno, minha filha. Então Jesus, salva, me ajuda, minha filha, porque eu não crente. Mana, me tira do inferno, mana, porque eu escarneci de ti. Mana, me ajuda, mana, por favor, me ajuda, mana. Ai, mana, não aguento mais o fogo. Meu irmão, me desculpa, meu irmão, porque eu duvidei que tu era pastor. Me desculpa, meu irmão, porque eu duvidei que tu era líder. Me perdoa, bando. Me tira daqui, fala com teu Jesus. Me ajuda. Me ajuda a sair do inferno, porque eu tô cego. Não desiste de mim, mulher, porque eu não tenho Jesus. Eu preciso de ti, minha mulher. Eu sou alcoólatra. Eu fumo droga. Mas eu preciso de ti. Olhe para aquele que ninguém quer olhar. Olhe para aquele que ninguém quer olhar. Evangelize aquele que ninguém quer evangelizar. A célula principal é a família. Você quer ganhar o mundo inteiro e a sua família está indo para o inferno. Você quer reunir com todo mundo, mas a tua família está indo para o inferno. A tua mulher está indo para o inferno. Teus filhos estão indo para o inferno. A tua mãe está indo para o inferno. O teu irmão está indo para o inferno. Porque tu não quer mais pregar, não quer mais evangelizar eles. Eu vou te cobrar os da tua casa. Eu vou te cobrar os do teu trabalho. Eu vou te cobrar os da tua vizinhança. Eu vou te cobrar o teu patrão. Você murmura porque está no inferno no trabalho. Mas eu lhe coloquei ali porque você é o sal da terra e a luz do mundo. Porque você está ali no meu nome para ganhar aquela família, para ganhar aquelas pessoas promíscuas. Não importa o quanto eles escarnecem de ti. Eu queria os pastores aqui em cima, os pastores da igreja. Deus está me mostrando aqui. Aumente mais um pouco o áudio. Deus está me mostrando anjos descendo aqui agora para tirar correntes e grilhões de almas que estão aqui. Deus vai te selar nesta noite a todos que vieram aqui para o arrebatamento da igreja. Isto não é água, isto é o meu sangue derramado em favor de vós há mais de 2000 anos atrás. Eu estou te renovando nesta noite. Eu estou mudando a tua história nesta noite. Eu estou te limpando, igreja minha, nesta noite. Eu estou te lavando nesta noite. Não importa o que o homem diga.
Pode descer. Eu vejo anjos descendo aqui com grilhões na mão, com instrumentos para tirar grilhões. E anjos estão dizendo a pessoas: eu vim mandado por Deus aqui para remover o grilhão que te prende há anos no inferno. Por isso tu não consegue mudar. Eu venho mudar a tua história. Eu venho mudar a tua família. Eu vejo anjos tirando mantas manchadas e colocando mantas santas e brancas, alva pela santidade do Senhor. E ele diz: porque viesse aqui, eu recebo a tua adoração, o teu clamor em favor dos teus. Eu vejo anjos com bandejas e ele traz chaves aqui, e essas chaves estão escritas vitória. Eu vim trazer a vitória do teu filho, a vitória do teu marido, a vitória da tua casa, a vitória da tua filha, a vitória da tua família. Porque Deus me enviou para te auxiliar. O Senhor mandou anjos aqui que está apenas abraçando pessoas e dizendo: eu fui enviado de Deus para te abraçar e dizer: não temas, porque tu vais conseguir subir ao céu, porque eu vou te ajudar. Não te preocupas, eu vim para te guardar. Eu era prostituta, homossexual, indigna de Deus ou de qualquer coisa do Senhor. Mas o Senhor me levou a Nova Jerusalém. Ele me fez ver as bodas do Cordeiro, o que Ele tem preparado para a noiva e para aqueles que permanecerem em Jesus até o fim. Eu vejo pessoas caindo no deserto e Deus diz: hoje levanta, aguenta mais um pouco, porque tu vai conseguir. Eu não te deixei, igreja minha na terra. Eu virei te buscar, porque tu és minha. Eu paguei o preço. Eu vi as bodas do Cordeiro, a maior festa da igreja de todos os tempos. A maior festa, a festa mais linda que você irá participar de toda a tua vida. Nem teu casamento, nem teu aniversário, nem festa nenhuma foi maior do que a que terá. E o noivo veio buscar a noiva, e nós aparecemos no céu. Os anjos estão perguntando: cadê a noiva do Cordeiro? Tudo está preparado para a noiva. E nós aparecemos no céu. E o Senhor Jesus nos levou ao trono do grande eu sou. E Ele concordou da aliança da noiva com o Cordeiro. E nós podemos sentar para as bodas do Cordeiro. E o Senhor disse: eu te entrego, noiva, Nova Jerusalém, uma cidade onde eu te enxugarei do olho toda lágrima. Não se importe, igreja minha, se tu não tem casa na terra. Eu tenho uma para ti que ninguém vai tirar. Eu tenho uma coisa para ti no céu, uma morada eterna que ninguém vai tirar. Ninguém vai poder tomar o teu galardão, porque eu não deixarei que nem o sol nem a lua te cubra, mas te cobrirei com a minha glória, porque precisamos de ti. Eu quero que todos abracem uma pessoa que está embaixo. Todos. Cada um abrace uma pessoa. Diga a essa pessoa: você não vai para o inferno, você vai para o céu. Todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça. Fique abraçado com seu irmão. Deus vai selar essa noite com o selo do batismo no amor. Amem uns aos outros, e eu estarei no meio de vós, igreja minha. Eu não estou no meio da contenda, nem no meio da divisão.
voz. Na minha casa ninguém é maior do que ninguém. E aquele que quer ser o maior, que sirva aos outros. Porque eu me tornei servo. Mulheres, baixa um pouco. Só um pouquinho. Perdoe os vossos maridos pelo adultério. Mulheres, perdoe os vossos maridos pelo adultério, porque eu tenho perdoado a vós. Filhos, perdoe os vossos pais, porque não sabem o que fazem. Pai, mãe, ama teu filho. Eles precisam de ti. Não joga teu filho na rua, mas ama ele. Marido, ame vossas esposas e vossos filhos, porque eu lhe cobrarei a eles. Mãe, eu te dei os filhos como herança, te pedirei conta. A ti que se diz órfão, que não tem filho, que não tem pai, eu digo: eu sou teu pai, porque eu sou o pai do órfão. Mesmo você que tem uma família e que não consegue vê-la, eu sou o teu pai. Eu te contemplo pelas madrugadas, chorando na solidão. E você viúva, eu te sustento a ti e teus filhos, porque sou eu teu marido. E guardo você, igreja minha, no selo do meu amor. Amem seus líderes, amem seus pastores, amem seu pai, sua mãe, porque eles foram o melhor que eu pude lhe dar. Valorize eles, porque você só tem a eles. Ama teu irmão enquanto tu estás com ele, porque um dia virá, e quando tirarei a minha igreja desta terra, muitos ficarão e como loucos gritarão. Mas eu selo a minha igreja com amor nesta noite. Eu selo a minha igreja com amor nesta noite, para dizer: amem uns aos outros e eu estarei no meio de vós. Aplauda Jesus. Pastor, o senhor pode segurar para mim esse microfone? Eu quero que todas as pessoas abram os olhos, amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, pode vir. Diante do céu e do inferno, pode aumentar a música. Diante dos anjos e dos demônios aqui presentes, diante dos seres humanos que estão aqui, eu lavo a minha alma de todo testemunho, Senhor. De toda alma que ouviu esse testemunho, Senhor. Porque eu sei, Deus, que o selo será colocado em mais uma igreja. E que ninguém que está aqui pode dizer: eu sou inocente porque eu não ouvi. Se eles falarem mal, aumentarem ou diminuírem, eu vos entrego no teu altar como uma promessa cumprida, de que eu estive aqui, Deus. Eu estive aqui, Deus. E eles tiveram a oportunidade que milhões não tiveram, Senhor. Eu vejo o anjo deixar um livro com tudo que foi feito e selar mais uma igreja. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Aplauda e Jesus. as nossas dores levou sobre si. Que nós o recuperamos, ferido de Deus e inimigo.
Mas ele foi transpassado pelas nossas Baixa um pouco o áudio, baixa um pouco. transgressões, pelas nossas iniquidades. Tem hora, Castigo que nos traz a paz estava sobre tem ele. hora Pelas suas pisaduras fomos sarados. que dá vontade de parar. Fomos sarados. Fomos sarados. Tem hora que dá vontade de desistir. Aí Deus diz assim, não. Porque muitos irão se converter a mim. Eu não me preocupo com os incrédulos, mas com aqueles que verdadeiramente vão mudar de vida hoje. E é por causa de ti, multidão, que eu estou aqui, diante das lutas, diante das guerras. Eu não tenho desistido, porque Deus tem me sustentado. Não é um principado vindo contra a minha vida, é o inferno